Hotline Miami 2 é a sequência do primeiro Hotline Miami. O jogo original foi lançado em 2012 e a sua sequência foi lançada cerca de 3 anos depois, em 2015. E bem, é um jogo que foi lançado há muito tempo, como eu acabei de dizer, entretanto é um jogo indie não tão conhecido, então talvez você desenvolva algum tipo de interesse no jogo baseado nesse vídeo. Então, por isso eu não vou dar tantos spoilers nesse vídeo. Mas eu tenho alguns objetivos, obviamente, e um deles é dizer se ele foi melhor ou não que o primeiro. E o outro é dizer se, independente de ter sido melhor ou pior que o primeiro, foi uma sequência digna e que manteve toda aquela qualidade e o primor que o primeiro jogo teve e todas as críticas positivas que ele recebeu. Mas eu não vou mais enrolar vocês, então vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho da gameplay. Ela tem esse mesmo estilo do primeiro, então ela é vista de cima, né? Você vê de cima você matando os personagens, o que acaba sendo bem eficiente, porque aí você consegue ver através de paredes, coisas do tipo, o que é bem importante para esse jogo, né? Não é algo que deixa o jogo fácil, é algo que é necessário para você conseguir, de fato, passar das fases. Então é muito eficiente essa forma que o jogo funciona. E bem, novamente, assim como no primeiro jogo, seu objetivo durante a gameplay é basicamente matar pessoas. Você não tem muitos outros objetivos, às vezes você salva um personagem ou outro, se solta, tem que fazer algumas coisas do tipo, mas no geral é só matar pessoas dentro de ambientes consideravelmente fechados. Bem, novamente, comparando ao primeiro Hotline Miami, a gameplay também é muito lisa, ela é muito suave, é muito satisfatório você conseguir jogar ali com os personagens, é algo bem gostoso de se fazer, é bem legal de jogar. E também é visceral, ela é aquela gameplay impiedosa, aquela gameplay cruel que você vê o seu personagem matando todos os outros, e né, você também acaba morrendo com um hit, assim como no primeiro jogo. Na verdade, em alguns casos com 2 hits, né, dá pra perceber, o seu personagem toma um tiro e continua vivo. Enquanto no primeiro jogo, realmente, você tomou algum dano, você morreu. No segundo, acaba que você às vezes toma algum dano e sobrevive. Mas não se deixe enganar, o jogo é muito mais difícil que o primeiro, muito mesmo. Na verdade, eu diria até que o jogo é difícil demais. Nesse canal eu nunca vou reclamar muito de um jogo ser muito difícil, vai ser muito raro. Eu já joguei jogos como Cuphead, Celeste, até o primeiro Hotline Miami, que são jogos que muita gente diz ser difícil. E mesmo assim eu não passei tantas dificuldades, só que no Hotline Miami 2 eu realmente achei que o jogo é injusto. Tem muitos momentos que você depende da sorte pra você passar, você depende do loot de algum personagem que vai estar atrás da parede, você não consegue ver um personagem que tá no fundo de um corredor e de repente ele te mata. E assim, é algo interessante porque você realmente tem que aprender a localização de cada personagem para você conseguir passar de fase, só que às vezes acaba sendo irritante até demais e realmente depende de sorte, né? Porque dependendo do instante que você tenta passar de um corredor, vai ter um personagem ali te esperando com uma arma ou não. E o seu inimigo sempre te vê antes de você, nesses casos, quando você tá indo num corredor, ele tá no fim desse corredor. Então realmente é algo muito difícil. E bem, se você não jogou o primeiro Hotline Miami e tá afim do segundo, talvez, já vou te dizer que você vai terminar esse jogo odiando cachorros. É bem autoexplicativo depois de ver algumas gameplays. Esses bichos são o diabo nesse jogo, é inacreditável. E bem, é uma gameplay muito legal, né? É uma gameplay que, depois de você pegar o jeito, algo que demora, ela é bem divertida e tudo mais. Os controles são bem parecidos com os do primeiro. E a gente também tem, assim como no primeiro, algumas máscaras que elas vão ter alguns efeitos. Tem personagens que eles vão ter só soco, né? Então você não vai conseguir pegar uma arma com eles, só que o soco dele vai ser muito mais forte que o soco de um personagem normal. Vão ter algumas máscaras que na verdade são 2 personagens, um com uma arma e o outro com uma faca, coisa do tipo. Então isso é bem interessante, né? Essa variedade que as máscaras elas apresentam a gameplay e os personagens, né? Porque dessa vez não são exatamente máscaras, são personagens diferentes. Enquanto no primeiro jogo eram basicamente máscaras, personalidades diferentes de um mesmo ser. Vamos falar um pouco dos visuais agora. Eles continuam em pixel art, né? Até porque não faria muito sentido a sequência de um jogo indie, que também é indie, apresentar um visual realista, enquanto o seu antecessor apresenta um visual pixel art, né? Então ainda é um visual pixelado. Eu achei levemente mais bonito, achei que a tela ficou um pouco mais organizada, só que aí também é algo realmente bem pessoal, até porque os visuais eles lembram muito o primeiro, eles são bem semelhantes. Algo que eu achei realmente bom é que tem uma variedade maior de ambientes agora, porque no primeiro jogo eu senti que era realmente muito entra numa casa, mata pessoas, sai da casa, enquanto no segundo a gente tem ambientes mais abertos, ambientes diferentes. Poxa, o jogo se passa em Miami, assim como o nome diz, e no primeiro jogo inteiro a gente não chegava a ver uma praia, sendo que Miami é muito conhecido por ser uma cidade litorânea ali, né, e tudo mais, e a gente passou o primeiro jogo inteiro sem conseguir olhar para uma praia, enquanto isso já está presente no segundo. A gente também tem cenários como florestas e muito mais coisas, então eu achei
isso bem interessante, algo bem positivo em comparação ao primeiro jogo. Agora vamos falar de algo um pouco polêmico, talvez, que é a história do jogo. Comparado ao primeiro, né, não vou dar muitos spoilers, mas a história do segundo tem muito mais cutscenes e diálogos, né? A do primeiro é algo muito mais direto, enquanto a do segundo tem um desenvolvimento muito grande, tanto que ela é dividida em 6 atos e 24 cenas, né? E cada ato ali tem 4 cenas, então, bem, é uma divisão muito bem feita, né? Uma divisão muito específica, assim, a gente tem momentos da história que de fato separam ali cada ato, e enquanto o primeiro jogo era só ali algumas fases mesmo, era algo muito mais simples. Eu reclamei no meu vídeo sobre o primeiro jogo, que talvez ou não vocês tenham assistido, que a história é muito confusa, e a história do 2 também é bem confusa, né? Isso daí pode ser considerado um defeito, ou não também, talvez era o objetivo dos criadores, então eles estão cumprindo o objetivo deles ao apresentar uma história confusa. E bem, muitos momentos da história desse jogo, eles focam em explicar furos da história do primeiro, então é algo meio confuso, né? Tipo, o primeiro jogo apresentou uma história confusa, e depois que você joga o segundo jogo, você entende mais a história do primeiro, mas a história do segundo em si também pode ser um pouquinho confusa ali, ainda mais se você não prestar muita atenção nos diálogos e tudo mais, né? Mas aí, obviamente, e assim como no primeiro jogo, tem alguns momentos entre as cenas ali que tem histórias, né? Entre os momentos de gameplay, que aí você vai ver cutscenes e muitos diálogos e muitas coisas acontecendo, e você vai conhecer mais personagens e mais daquele mundo. O jogo, ele se passa antes, durante e depois do primeiro jogo, né? A gente tem momentos que focam ali nos anos de 1985, 1989 e 1991. E o primeiro jogo se passa exclusivamente em 1989. Então, né, o segundo jogo ele é muito mais abrangente, se passa em muito mais períodos diferentes. Dá pra dizer que se passa nas décadas de 80 e 90 ali em Miami. É bem importante também falar da estética do jogo. Assim como o primeiro Hotline Miami, o segundo jogo apresenta fortes traços do Vaporwave, que é uma estética que pode ser representada por vídeos, por clipes, por músicas, por jogos, por tudo que você pode imaginar basicamente, que representa em grande parte essa Miami dos anos 80 e 90. O primeiro jogo apresenta mais traços de Vaporwave que o segundo, na minha opinião, como a soundtrack e até mesmo a paleta de cores. Entretanto, acaba que o segundo também tem traços do Vaporwave. Agora, para fechar o vídeo, eu tenho algumas considerações, né? No geral, é um jogo melhor do que o primeiro Hotline Miami. É um jogo que você consegue perceber que foi mais polido, o menu dele é muito mais bem feito, tem mais trilhas sonoras, tem mais ambientes, mais diálogos, mais personagens. Parece que, por mais que também seja uma história confusa, ela é fechada de uma forma melhor e muito viajada. É extremamente viajada essa história do jogo. É um jogo muito mais longo que o primeiro. O primeiro teve cerca de, 5 horas para uma pessoa média zerar, enquanto o segundo pode levar umas 10, então é basicamente o dobro. E o preço vale muito a pena, né? Eu joguei no Nintendo Switch, vou falar aquela mesma coisa que eu falei no meu vídeo passado. Eu joguei no Nintendo Switch, peguei o jogo em uma promoção, então o primeiro e o segundo juntos custaram R$11. Então valeu muito a pena pra mim. É um jogo que é muito legal, tem um fator replay muito grande, que você, né, pode só entrar ali e refazer as fases. Depois que você zera o jogo, você desbloqueia o modo difícil, ou seja, enfim, o jogo já é injusto no modo normal, então o modo difícil realmente é pra quem quer muito jogar esse jogo, pra quem gostou muito de Hotline Miami, pra quem realmente se apaixonou pela franquia, mas tem, né? Então é inegável que você pode jogar o jogo aí 2 vezes e ter experiências diferentes. E bem, por último, essa tela de loading, ela talvez não seja o sol. Mas aí eu não vou me desenvolver mais, porque, enfim, né? Eu não quero dar spoilers, mas é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.